Meu nome é Léo e começa agora o Convergente, que é um espaço pra gente divergir e convergir, pra gente conversar e ver gente que impacta o mundo. E convidada de hoje, Carolina Nucci, Carol, Carol. mãe da Olivia, de 3 pets, CMO e sócia da WIMI e cofundadora da Libre. Libre. Prazer receber você aqui, Fico além da feliz. nossa amizade, muito bom estar aqui. Muito bom. Carol é engenheira Engenheira de formação. de formação. Ainda engenheira? Eu descobri na engenharia que eu não sirvo para ser engenheira. No sentido de que, putz, o estereótipo do trabalho de engenharia, ele é você ficar na fábrica, você ter um formato de trabalho que é mais padronizado, mais engessado. Então, essa parte da engenharia realmente não teve nada a ver comigo. E foi durante o processo da formação ou de atuação? Foi durante o processo de atuação. Na verdade, a faculdade em si, ela era um pouco desconectada da realidade, mas eu gosto de fazer conta. Aliás, é por isso que eu fui fazer engenharia, porque eu falei, sei fazer conta, sou japonesa, parece que faz sentido. Mas, quando eu cheguei lá, eu falei, ok, sou muito boa de fazer conta, mas quando eu vislumbrei aquele modelo de trabalho no longo prazo, aquilo não fez sentido. E antes de ser engenheira, eu fui jornalista por 4 anos. Então, me faltava um pouco daquele lado de comunicação que eu deixei. Então, foi a hora que eu falei, ups, eu acho que eu preciso encontrar um meio do caminho aqui. E hoje trabalha em gestão com marketing numa empresa de inovação, de design. E aquela engenheira que talvez você não se encaixou nesse papel contribui para o profissional que você é hoje? Super contribui. É por isso que eu falo, acho que o estereótipo do trabalho de engenheiro, não, né, de engenheira. Mas Uma engenheira com coração. a essência da engenharia, acho que tem duas coisas que eu levo da teoria e da prática da engenharia. Uma é o aprender a aprender, né? Toda a faculdade de engenharia é uma faculdade em que você aprende de forma autônoma ali, né? Então, aprendi a aprender muito bem lá. Então, qualquer assunto você consegue emergir muito rápido. E a outra é conseguir trazer muito do raciocínio lógico, da capacidade analítica para o ambiente de negócios. Então, o que eu tento fazer é com que essa visão cartesiana não seja o todo. Então, eu posso sim absorver o que há de melhor do lado analítico, do lado lógico. E isso me ajuda em muita tomada de decisão, mas não pode ser o único ângulo, a única perspectiva que eu adoto no ambiente de negócios. E por conta disso, você entende que a atuação que você tem hoje é relacionada a números, resultados, negócios, inovação, mas que tomou um rumo diferente do início da sua carreira? Porque você estava numa trajetória corporativa, né, numa grande empresa. Não, faz parte, é uma evolução daquela carreira que eu tinha. Não, houve um momento que eu tomei uma decisão e eu dei uma desviada e quis mudar a minha atuação enquanto pessoa, enquanto profissional em atuação. Boa pergunta. Eu fiquei quase 10 anos no ambiente de multinacional, né? E é um ambiente que, como era industrial, né, uma grande indústria, ele favorece, inclusive, o conhecimento de engenharia, então isso me facilitou, né? E principalmente porque, em muitos casos, o diploma de engenharia te ajuda a conseguir papéis em outras áreas, por conta do raciocínio lógico, do lado analítico. Então, eu consegui usufruir isso da melhor forma dentro de uma carreira em marketing, em vendas. Você entrou e passou os 10 anos em marketing ou houve uma transição? Não houve uma transição. Eu entrei como trainee de marketing. Isso na última multinacional que eu trabalhei, que foi a 3M, né? Mas anteriormente eu tinha trabalhado como engenheira numa multinacional de embalagens. Uhum. Mas dentro, né, dessa segunda fase pós-graduada, entrei como trainee de marketing, mas fui convidada a trabalhar 2 anos com vendas como um rito de passagem no marketing. E
Eu fugi que nem diabo foge da cruz de vendas, porque eu falei, nossa senhora, que surto. E as vendas te tiram muito da zona de conforto. Mas hoje eu lembro assim, lembro o meu diretor falando assim, por 6 meses você vai me odiar, mas depois você vai me amar. E é verdade, no mês 2 eu tava xingando, eu falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. Porque vendas é o ápice do desconforto. Você tá na linha de frente, todos os problemas se reverberam ali. E eles sempre falou, todos os bons profissionais em marketing têm uma experiência em vendas. Você vai conseguir ter uma visão mais integrada de negócios por meio dessa experiência. Então, Pra colocar a bola pra chutar, né? e porque senão você vira um marqueteiro de escritório que nunca viu Uhum. o campo, que nunca interagiu com o cliente. E não deveria ser, né? Aliás, nunca deveria. Marketing e vendas nem deveriam ser uma coisa separada. Para mim, isso vem como uma coisa só unida. Mas essa visão eu só consegui desenvolver por ter passado por ambos os lados e conseguir entender os pontos de conexão fora do silo. Né? E assim fui, né, desenvolvendo minha carreira. Então fui para, né, entrei como trainee de marketing, fiquei 2 anos em vendas, depois fui para a carreira de marketing, negócios, né, e que envolvia a interface com vendas a todo momento. Então sempre trouxe muito dessa bagagem e também do meu background de engenharia, porque como eu estava conduzindo uma área de negócios dentro de uma indústria, estou falando de produzir, desenvolver produtos, ter uma boa interface com a manufatura, com a engenharia, com a logística, faz parte ali de um papel de marketing mais integrador e protagonista dentro do negócio. Agora, voltando para sua primeira pergunta, que é de quando foi o ponto de inflexão, depois desses 8 anos, eu virei mãe. E aí, então, minha filha, que hoje tem quase 6, à época tinha 1, mas quando ela nasceu, mudou um pouco da forma como eu enxergava o trabalho, porque quando, quando eu tava na loucura, eu gosto muito de trabalhar, mas eu sempre tinha uma visão do trabalho que olha para o fim. Então, quando eu for, qual é o próximo passo? E não para o presente. Eu acho que a maternidade me trouxe o olhar para o presente, porque trabalhar fora, no meu caso e no meu privilégio, foi uma escolha. Mas deixá-la no berçário para ir trabalhar era também, eu falando, nossa, é um momento em que eu tô abdicando do desenvolvimento da minha filha para o meu desenvolvimento. Então, nada mais justo que fosse um tempo muito bem investido. E aí eu acho que eu comecei a olhar para o presente de um jeito diferente, não ficar esperando, né? O ovo chegar ali, a próxima etapa, o próximo crescimento, mas não agora, o que eu tô fazendo agora, o como que eu tô dedicando meu tempo longe da minha filha agora, e aquilo precisava ter um propósito diferente que, na época, eu não conseguia mais encontrar. E foi a hora que eu resolvi mudar de novo. Né? Então, mudei de jornalismo para engenharia, da engenharia para o marketing e para vendas em multinacional. Mas aí não mudar de área, porque eu realmente acho que eu me encontrei em marketing, em negócios como um todo, mas mudando o perfil de empresa. Eu mesma não achava que eu, mãe de filha pequena, ia poder mudar. Muita gente achou que eu tava maluca, né? Falou, nossa, vai Que já estava há largar bastante tempo na uma empresa. carreira muito boa, sólida, né? Você fala, nossa, mãe de filho pequeno tá doida, né? Vai começar de novo numa empresa pequena, né? Que era o caso da WIM, que é a empresa em que eu trabalho hoje, da qual eu faço parte e sou uma das sócias, mas naquela época nós éramos em 20 pessoas, estava chegando num desafio completamente novo, não sabia do que se tratava, estava deixando todas as benesses da carreira de multinacional para buscar algo novo numa empresa cujo propósito estava mais alinhado com aquilo que eu acreditava, de desenvolver, de fato, soluções que são centradas nas pessoas, um modelo de organização mais humanizado. E cá estou há 4 anos. 4 anos na UEM. 4 anos. Quero voltar a esse assunto, maternidade. Vamos falar da sua atuação hoje com a WIMI, mas quero voltar, né? Ponto ali que pulga atrás da orelha maternidade. Mas antes disso, engenheira dentro de uma indústria, trabalhando vendas, marketing. O fator mulher teve alguma influenciou? Foi alguma dificuldade? Como foi lidar com ser feminina, ser mulher dentro
do curso dentro da carreira antes da maternidade, que eu entendi que virou a Que virou chave. uma outra chave, com Mas certeza. como você lidou nesse ambiente? Eu dou até mais um passo para trás, porque quando eu trabalhei como jornalista, eu trabalhei no automobilismo. Então eu cobria a corrida de Stock Car, Fórmula Truck, Rally, kart, Fórmula 1. Um ambiente extremamente masculino e machista. E eu era uma pivete de 16 anos trabalhando. E eu sempre gostei muito de automobilismo, então eu falava, nossa, aqui é o meu lugar. E com a minha cabeça de 16 anos, eu achava normal o tipo de preconceito que eu sofria ali e achava que era audacioso da minha parte de enfrentar. E é como se eu não tivesse vendo, até pela maturidade que eu tinha, era muito nova, né? Eu Mas não via. entendia que era um preconceito? Conseguia ter Ah, esse entendimento? eu acho que não era nem um preconceito. A minha cabeça não estava olhando para o preconceito, mas era quase como se eu não tivesse lugar lá. Então eu via como um ato de enfrentamento. Só que dentro da normalidade. Ah, não, eu tô aqui e tal. Eu lembro algumas coisas que me pegaram dessa época. Me chamavam de Maria Capacete. Porque, nossa, tá ali porque quer encontrar um piloto rico casar, Uhum. né? E eu lembro de usar uma aliança falsa para Para trabalhar, para desviar. falar, não, tenho uma pessoa, tal. Mesmo quando não tava Uhum. namorando, não tinha ninguém. E eu achava isso super normal. E quando eu penso, assim, com a cabeça de hoje, de quase 40 anos, eu falo, gente do céu, que visão deturpada, socorro, né? E mais de uma vez eu fui questionada por ter uma credencial de imprensa, porque as pessoas achavam que um piloto tinha me dado a credencial. Então eu vivia isso e era, nossa, era um motivo de chacota e tal, e eu falava, não, eu vou enfrentar e tal, mas hoje eu vejo como algo substancialmente errado, né? E depois, quando eu fui para engenharia, também tem disso, principalmente no trabalho, né? Porque eu trabalhava no chão de fábrica. E aí tinha muito disso. Nossa, mulher, o que tá mulher tá fazendo no chão de fábrica? Então eu tive meus atritos dentro do ambiente fabril. Na faculdade, é quase que se espera que a mulher engenheira ela seja masculinizada, né? Então, seja escrachada, e que você não pode nem ter um lado feminino, você é um engenheirão, né? E eu posso ter todos os tipos de pessoas, né? Cursando o curso de engenharia, não precisa se apegar a esse estereótipo, né? Então, eu acho que foram as duas épocas que tiveram maior distanciamento. Mas aí depois que eu fui trabalhar, né, desenvolver minha carreira no marketing, na verdade, assim, dentro do ambiente da 3M, eu consegui passar bem, assim, sem grandes desigualdades de gênero, mas em vendas, porque eu trabalhava era aqui account de home center, então ambiente de construção. Então também eles me chamavam de patrulheira da 3M na loja. Eu chegava, atendia a 6C, Teria Norte, eu chegava na loja e falava, olha, a patrulheira da 3M tá chegando. Chaveirinho da 3M, tinha de tudo. E também nessa época, eu acho que eu só fui ter uma consciência feminista depois da maternidade. Porque antes disso eu achava só que o sistema era assim mesmo e eu tava no meu papel de ter que enfrentar e é isso aí. Depois eu acho que eu entendi de forma mais estrutural como o negócio tá errado na base. Se tornou mãe, e aí você falou que teve um alinhamento de propósito, né? Conta pra quem não conhece o que é o IME, que fez você ter essa transição, né? Largar aí 8 anos de carreira em uma indústria, para entrar numa empresa que tinha 20 pessoas? Então, eu lembro, nossa, nunca vou esquecer isso, mas teve uma liderança, né, na empresa, lá na 3M, que falou assim: quando tudo der errado, não se, quando, me liga que a gente arranja um lugar de novo aqui pra você. De tão, se você falar, nossa, surtou a menina, tá? Né, virou de cabeça para baixo. Eu conheci a UIME como cliente. E a UIME é uma consultoria de design e inovação que tem o design como a tese para inovar, para gerar essa mudança que agrega valor para alguém. E você entender essa visão de centralidade nas pessoas como o melhor caminho para acelerar a inovação numa organização
para mim é muito poderoso, porque no geral, principalmente em ambientes mais tradicionais, o seu o driver de crescimento, ele é muito mais interno do que externo. Então, muitas vezes a gente está muito preso a uma ideia de solução que eu preciso desenvolver e lançar perfeita, ao invés de ver se aquilo está resolvendo, endereçando o problema de alguém ou de forma estrutural, se isso tem mais consequências, inclusive no futuro. E partir do problema sempre foi algo que eu ouvi como um desperdício de tempo. Né? Falou, já sabe o que tem que fazer, já tem, vamos fazer. Né? E você entender que esse passo de se aprofundar no espaço do problema para depois pensar e projetar possibilidades de solução é mais inteligente. E para mim ele se conecta com o meu propósito porque eu acho que é quase uma obviedade não óbvia, como eu costumo brincar, porque você fala, gente, como não né, projetar para alguém? Pensar no problema da necessidade, na motivação de alguém, e eu pensar em soluções para as pessoas. Mas no geral a gente não faz isso. E você entender que de fora para dentro, né, no caso da WIMI, de fora para dentro a gente vai plantando essas sementinhas de trazer essa reflexão, essa provocação, mas que é acionável, que reverbera em ação dentro de grandes organizações. Poxa, existem outras formas de conduzir o crescimento da empresa, formas mais humanizadas. É possível. Eu acho que esse propósito de protagonizar mudanças centradas na humanidade por meio da parceria com grandes empresas que têm o recurso, que têm a possibilidade de fazer isso em escala, é poderoso demais. Então, isso foi a primeira coisa que me atraiu quando eu comecei a trabalhar com a UIMI, mas me atraiu a própria cultura da UIMI, que era muito distinta de De tudo que eu já fazer tinha parte vivido. disso. De uma cultura que é mais humana, que tem calor, que tem, né, que tem empatia, e aquilo tinha mais a ver comigo. Eu sempre tive um lado, ao longo da minha carreira, eu sempre tive o meu lado emocional como algo ruim. Então, eu falava, nossa, você é maravilhosa, brilhante, muito competente, mas, nossa, muito emocional, né? Precisa ser mais fria, não pode, né? E eu sinto quando tá bom, eu sinto quando tá ruim, eu extravaso meus sentimentos. Mas isso sempre foi visto como uma fraqueza e de repente eu tava num lugar que entendia isso como uma fortaleza. Isso, nossa, não é que uma organização é certa, a outra é errada. São modelos diferentes e eu entendo que, para mim, fazia muito mais sentido eu estar nesse perfil de organização, que é mais humano, que olha para as conexões, entende o poder de conexão das pessoas como um jeito de transformar o mundo, uma empresa por vez, a começar pela nossa, porque se a gente persevera e, enquanto uma organização que adota um modelo de gestão diferente, isso por si só já é um atestado de que é possível, de que é viável, para que outras organizações também se espelhem em modelos nessa linha. E quais evidências você tem hoje durante essa trajetória na WIMI que você pode falar, cara, fiz a escolha certa naquele momento de ter uma mudança na minha vida? Putz, teve alguns momentos. O primeiro deles, que eu lembro assim, de bate-pronto, foi justamente uma vez que tava com um dos fundadores da empresa. A gente tava discutindo meta, porque no final a gente tá ali, porque para entregar o resultado da empresa, mas eu acabei ficando tão ansiosa, porque a gente tava crescendo em cima de crescimento, e aí veio outro crescimento, e eu falei, nossa, a gente definindo as metas trimestralmente, veio um desafio muito grande, e eu chorei. Eu falei, nossa, eu comecei a ficar ansiosa. Foi um dia especial porque também a Olivia estava doente e estava indo, o Luiz ia deixar ela lá e eu precisava fazer esse monte de coisa. E eu extravasei por meio do choro. E na hora eu senti aquela vergonha, nossa, paralisante. Eu falei, putz, fudeu. Nossa, lá vai também falar. Carolina, muito boa, mas olha, tá vendo o seu lado emocional pegando o melhor de você. E na época, o que esse um dos fundadores da me falou, eu falei, olha, eu
comecei pedindo desculpas, falar desculpa, fiquei um dia um pouco conturbado, acabei que extravasei aqui, não vai se repetir as coisas, né, pedindo desculpa, e ele olhou pra mim e ele falou, não vejo problema nenhum, porque eu extravaso meus sentimentos de um jeito, você extravasa de outro, se você tá demonstrando é porque você se importa. Então, pra mim, tá tudo certo. Eu chorar todo dia, tudo certo. Esse pra mim foi um marco muito grande de pertencimento ali, dentro de aceitação, de acolhimento. Não é nem aceitação, mas acolhimento, celebração por aquela pessoa que eu era. E já vi outros momentos em que isso aconteceu com outras pessoas, isso aconteceu comigo, com a minha realidade, da minha filha, momentos em que eu precisei ainda mais por ter descoberto uma deficiência e ter que fazer uma rotina de trabalho muito diferente do padrão, ter que trabalhar metade do tempo, trabalhado metade do tempo deitada, muito cirurgia, fisioterapia e um monte de coisas. E eu vi que a empresa se adaptou à minha jornada não como um peso, mas por valorizar uma diferente jornada que ali havia. Então esse é o meu testemunho mais próximo meu, porque me impactou diretamente. Falando, nossa, é aqui mesmo que é o meu lugar, porque eu, né, sou celebrada aqui na minha jornada, que é diferente da jornada de outra pessoa, que é diferente da jornada de outra pessoa, mas a minha é muito bem celebrada aqui dentro. É uma visão, né, de dentro da empresa que você está contando, que isso é a cultura, né, é reflexo de comportamentos do que acontece dentro da empresa. E se conseguiria trazer a sua visão do mercado, né? A gente escuta muitas pessoas falando sobre autenticidade, né? Então você foi autêntica, está sendo transparente dentro da empresa e a empresa está se adequando à sua realidade, à sua jornada, que é isso que você contou até agora. Isso acontece no mercado, isso você vê acontecendo em outras empresas, isso é algo que as empresas precisam se esforçar para trabalhar, ou não, de fato, tem culturas diferentes e as pessoas se adequam, se encaixam naquela que faz sentido. Acho que existem diferentes tipos de organização, com certeza, umas mais ou menos na vanguarda de muitas coisas que estão acontecendo, mas eu entendo que existe uma necessidade de transformação, porque ao longo dos anos a composição das pessoas dentro das empresas mudou. Eu tenho pessoas mais diferentes, não que antes não fosse, mas talvez agora elas podem externar diferentes jornadas, necessidades, comportamentos e por aí vai. E a natureza do trabalho mudou. Se você vê o trabalho que é mais operacional, que é mais mecânico em declínio, e você vê uma ascensão de competências, de resolução de problema, de criatividade, e que não necessariamente a estrutura de trabalho de décadas atrás, que tem uma veia bastante industrial, ela é 100% adequada para essa nova composição e para esse novo tipo de trabalho. O que significa que a gente precisa jogar tudo para fora, não, mas em algum grau a gente precisa se adaptar. E não falar, nossa, eu vou morrer abraçado no poste de um ambiente de trabalho que talvez não faça mais sentido para o contexto atual. Então, na minha visão, eu acho que as empresas precisam encontrar seu meio do caminho aqui de adaptação. Isso posto, às vezes, isso cai muito no... Tem muito... Como que eu vou dizer? Tem muita coisa na superfície aqui, né? Em inglês ver, né? Uma ou outra ação que, teoricamente, parece que está na direção certa. E eu acho que até, muitas vezes, é um primeiro passo de awareness, de sensibilização, Se aproximar né? do assunto. Exato, entender que isso é uma questão, que precisa ser trabalhado e tal. Mas quando isso vai para a prática, é onde, às vezes, parece que é um voo de galinha, né? Que eu falo, nossa, eu vou fazer aqui essa ação, vou fazer um mês aqui de diversidade, eu vou não sei o quê, tará, como algo pontual, mas na verdade isso é algo sistêmico, estrutural, que precisa, não do dia para a noite, mas ir aos poucos se transformando. E às vezes a organização até se frustra, né? Porque começa a fazer primeiras ações, acha que isso basta, mas na verdade é um
começo de de um trabalho que tende a ser mais longo. E aí eu acho que é geralmente onde a coisa se desanda, né? E para que a gente consiga fazer isso, eu preciso entender as diferentes realidades, eu preciso entender que a diversidade, a inclusão e a equidade, elas fazem parte de celebrar essa diferente composição de trabalho, que não é só sobre pessoas de diferentes grupos super ou subrepresentados, mas de diferentes jornadas. As pessoas querem outras coisas. Tem pessoas que não querem mais, nossa, aquela carreira meteórica. Tem pessoas que buscam um equilíbrio com a vida pessoal diferente. Tem gente que gosta de trabalhar por projeto. Tem gente que gosta de trabalhar meio período. Tem tantos perfis e desejos e jornadas de trabalho. E como isso cada vez mais está exposto, as organizações que desejam ter essas pessoas dentro da empresa vão precisar encontrar um caminho de conexão. Caso contrário, vão ficando para trás, vão ficando com menos opções de pessoas. Eu posso ter outros. Eu acho que dentro desse espectro tem muitos níveis aqui, né? Mas em menor ou maior grau eu preciso encontrar uma forma de me conectar com uma nova realidade de trabalho. Com essa visão de mundo corporativo, de negócios, do trabalho, você chegou a citar que vocês atuam com uma gestão diferente na WIMI. Que gestão é essa? Como você descreveria? O que vocês fazem de diferente que vocês estão testando? Que às vezes é até difícil, não tem um nome ali para descrever, mas você fala, cara, a gente está fazendo isso e é diferente de outras empresas. E o que isso impacta na entrega, no trabalho de uma empresa de design que atua com criatividade e inovação? Quando eu conheci a WIMI, eu falei, nossa, tá aqui uma empresa espontaneamente diferente. Eu falei, nossa, né, as relações, tem alguma coisa de diferente aqui. Mas a espontaneidade, ela não vai muito longe, né? Porque a gente tem, o espontâneo é a inércia. Pra gente conseguir conduzir, fazer parte de uma transformação dessa linha, eu não acredito na espontaneidade, eu acredito em intenção. E eu acho que tem algumas coisas que nasceram da WIMI de forma espontânea, pelo perfil das pessoas que começou a vir dali, mas do espontâneo nasceu a intenção, porque os valores da empresa começaram a ser definidos, a missão da empresa, as premissas, que começaram a trazer esse olhar mais humanizado e mais centrado nas pessoas que faziam parte daquela organização. Mas, de novo, a missão, os valores, as premissas, elas são uma teoria. Eu preciso trazer isso para artefatos tangíveis dentro da cultura da empresa, da jornada das pessoas colaboradoras da empresa. Como que você consegue, por exemplo, dos valores da WIMI é ser empático? Como que eu trago a empatia para o dia a dia? A forma como a gente, enquanto liderança, eu falo por ter esse papel, e a liderança para a gente é um papel, né? Como outros que tem seu papel, tem sua função de ser ali. Mas não é mais, nem menos. É uma troca. O feedback não é uma linha de mão única, uma via de mão dupla. A troca, ela é uma troca. Eu aprendo, eu ensino, mas eu aprendo, a gente constrói junto. Você conseguir ter esse olhar atento à jornada do outro, à escutativa, que de fato vai reverberar em ações em prol daquela pessoa, esse olhar do indivíduo e do todo é muito forte nas relações que a gente nutre ali. Outro valor nosso é ser apaixonante. Mas não um apaixonante de ser, nossa, vaidoso, esbelto, mas de ter o cuidado com a experiência das pessoas conectadas ao WIMI, sejam as pessoas colaboradoras, os WIMers, como as pessoas que interagem com a gente no dia a dia de projetos, os nossos clientes. Eu ter esse cuidado com os detalhes para garantir que não haja fricção ao longo da jornada de um projeto, que tenha sempre um wow moment ali, que tenha aquele momento que você fala, nossa, a experiência foi pensada para mim, né? E ela me encanta de um jeito diferente, eu vou lembrar disso. A gente sempre fala que a consultoria ela não precisa ser chata e séria.
Ela pode ser divertida, gratificante e ainda assim entregar resultado. Mas para isso eu preciso ter o cuidado com a experiência ao longo do projeto diferente. Eu poderia ser uma consultoria que pega o seu desafio, você chega, Carol, tem esse desafio, eu vou lá, fico 1, 2 meses resolvendo o seu desafio, entrego um PPT muito bonito para você e beleza. Mas isso não transforma nada. A gente acredita muito que a gente também é responsável por todo o ambiente em que a gente está inserido de alguma forma, incluindo o ambiente dos nossos clientes. Então, fazer junto com os clientes é uma forma de reverberar aquilo em que a gente acredita. Trazer o cliente para fazer a entrevista com seus clientes e ouvir e falar, nossa, eu descobri que meu cliente é uma pessoa. Estava tão distante dessa realidade, você escuta tanto depoimento que fala, nossa, eu vou levar isso adiante, eu vou levar isso pra minha vida. Mas a gente só faz isso fazendo junto. E dá mais trabalho, tem um olhar muito mais atento aqui, mas o tipo de resultado que a gente gera, ele vai além dos entregáveis de um projeto. Ele tem um longo prazo maior de impacto, porque a gente está ali plantando uma sementinha em cima daquilo que a gente acredita. Os clientes vão virar todos umas grandes WIMs? Não. Mas eles podem se inspirar e falar, opa, esse aspecto da interação com a WIM faz sentido pra gente. Eu vou trazer de volta. Eu vou ter esse olhar atento para as pessoas, quando eu vou desenvolver um novo processo aqui dentro, quando eu vou desenvolver uma nova comunicação, quando eu for fazer um outro projeto. A relação entre liderança e time pode ser diferente, estou vendo a forma como eles conduzem aqui, posso levar isso para dentro. Então essa troca, ela acontece tanto no ambiente interno, entre os diferentes times, pessoas, papéis, mas isso acontece para fora também. Essa forma de gestão, então, reflete os impactos, os resultados que vocês têm. Quais influências e resultados, né? Que a WIMI não é mais a empresa de 20 anos, né? O que é a WIMI hoje e o que ela entrega, o que ela influencia hoje que te orgulha e outras empresas que estão surgindo, né? O que de fato números, entregas, influências, o crescimento que você hoje fala, eu entrei na WIMI, tinha 20 pessoas e hoje a gente conquistou, a gente entregou, que te dá orgulho. A WIMI, esses dias a gente estava até fazendo contas de números, assim, né? E a WIMI tem 15 anos de existência, e nasceu de uma junção de uma consultoria de branding e uma consultoria de gestão estratégica e virou a WIMI, que acabou, na sua concepção, sendo uma empresa, uma agência focada em gestão de marcas, gestão e execução de estratégia de marca. E com o tempo, foi percebendo que alguma coisa ia ter que se diferenciar aqui, um mercado bem oceano vermelho. E foi aí que, na época, quando tudo era mato, né, os fundadores foram buscar caminhos diferentes de trabalhar, experiência de marca na época, né, e encontraram design. E começaram a trazer o design, isso lá para 2015, 2016. E aí, num primeiro momento, a abordagem do design ela era trazida como um caminho para trabalhar a gestão de marca. Até que eles falaram, opa, dá para ampliar um pouquinho mais, dá para ampliar um pouquinho mais. E aí a gente começou a se posicionar enquanto uma consultoria de inovação. Só que quando a gente fala em inovação, acontece tudo, né? Eu conduzo projeto de design, vamos desenvolver novos produtos, serviços, negócios centrados nas pessoas, com certeza. Mas eu também faço um puxadinho de inovação aberta, eu faço a conexão com startup, eu acelero negócio, tá. E de repente, até por ser um ambiente muito fértil, muito criativo, a gente, vamos fazer de tudo, com certeza, vem que a gente dá um jeito. E sempre com um olhar do design, sim, mas de repente o nosso espectro de atuação estava muito, muito, muito amplo. E quando a gente tenta fazer tudo para todo mundo, a gente não faz nada para ninguém. E do momento que eu comecei a me envolver com a empresa até hoje, eu vi a nossa guinada focando naquilo em que a gente realmente acredita e no que a gente é realmente bom, que é o design. Design enquanto tese de inovação, mas o design. Né? Não sou uma consultoria de inovação,
Isso é uma consultoria de design que trabalha, né, inovação com as empresas, mas por meio do design. O design é a nossa essência do negócio. E hoje, os projetos de design, que também de 6, 7 anos atrás, ainda, né, até porque era o começo, né, ainda era até pela maturidade mais baixa do mercado como um todo sobre design, os primeiros projetos, eles ainda estavam muito no terreno da sensibilização, das primeiras narrativas. Hoje, à medida que a gente foi avançando na nossa maturidade em design, a gente também foi amadurecendo o nosso perfil de entrega e o nosso perfil de cliente que entende essa importância e fala, gente, eu preciso escalar o impacto do design dentro da minha empresa. Me ajuda. Então, você vê novos produtos, novos serviços nascendo dali, com um viés de centralidade nas pessoas, não tá ali no terreno de quem acha que o design é um grande brainstorming. Não, eu realmente me aprofundei no espaço do problema e por meio desse aprofundamento encontrei aquilo que eu quero resolver, defini possibilidades de solução, testei, validei, escalei. É muito poderoso quando a gente vê isso acontecendo, tanto com os clientes com que a gente trabalha, mas inclusive pra gente, porque e eu acho que esse é um artefato legal da nossa cultura, daquilo que a gente também faz dentro, faz para os clientes, mas faz dentro. A gente desenvolve os nossos próprios negócios, a gente aprimora os nossos serviços, os nossos processos com o olhar do design. Então você vê, inclusive, a maturidade da empresa dentro de casa, nos seus processos, nos seus serviços, nos seus negócios, aumentando por meio, né, melhorando por meio do design. E pra gente caminhar para o fim, vou resgatar pontos da nossa conversa, né? É uma responsabilidade estar na liderança de uma empresa como a WIMI, assim como a responsabilidade de educar uma criança, né? Existe um paralelo na forma de liderar, de educar uma pessoa, pensando na sua trajetória, no que você viveu, ambientes que você trabalhou, experiências que você teve, pra gente não repetir isso com outras pessoas, com os nossos filhos, né? Que preparo, que cuidado a gente precisa ter do ponto de vista de criar ambientes mais inclusivos, mais diversos, que possibilitam as pessoas serem que elas são e não usar uma aliança para disfarçar e fugir de comentários, mas também garantir uma segurança psicológica para elas entregarem e fazerem o melhor trabalhando com o potencial e talento que elas têm. Qual a responsabilidade que você vê, o que você pensa e hoje faz para não repetir algumas histórias que a gente já viveu e não gostaria de ver outras pessoas passando? Dentro da minha conexão com o próprio propósito na UIMI, eu tenho o meu próprio propósito, porque depois da maternidade, eu acho que foi quando eu tive a consciência do tipo de preconceito que a gente tem. E olha que eu tô falando no puro creme do privilégio, sendo também uma mulher branca, estando, né, dentro, né, de uma boa classe social, enfim. Tenho todos os meus privilégios ali e ainda assim ter a maternidade como uma fraqueza foi algo que me pegou no âmago, porque era o que eu mais queria na vida e de repente minha filha era a minha fraqueza em algo que eu gosto de fazer, que é trabalhar. E a minha vinda para cá e minha insistência em continuar na UIMI e esse meu vínculo vem de querer viabilizar um lugar diferente de trabalho. Para que isso, para mim, essa é a minha contribuição dentro do meu espaço de atuação, para que quando minha filha, ela chegando na fase adulta e ela queira trabalhar e queira trabalhar fora, ela tenha mais opções de ambiente de trabalho que olhem ela pelo que ela é e não enxerguem aquilo que ela tem como maior fortaleza como uma fraqueza. E para mim isso tá na construção da UIMI, tá na minha representação. Se eu vou falar, o simples fato de eu me posicionar e de eu estar colocando minha cara a tapa aqui, que muitas vezes
desconfortável, é mostrar pra ela, falar, olha, não, eu tô me posicionando. É pra ela, é pra outras mulheres, tantas mães, e aí eu falo muito no espectro de mãe, porque eu acho que esse foi o que eu mais sinto, assim, na unha, e tantas amigas minhas que perderam o emprego 2 dias depois de voltar de licença maternidade, nunca se recolocaram de novo, ou não tem uma rede de apoio que permita, né, essa jornada dupla, né, ou tripla em alguns casos. Eu, na medida do possível, consegui encontrar esse caminho, e o simples fato de eu continuar nesse caminho, para mim, já é mais né, é uma forma de mostrar que é possível. E seja para minha filha, seja para outras. Mas eu acredito sim que tem um paralelo, porque o que me motiva no final é pensar em fazer parte. Porque a gente pode ficar reclamando a vida inteira de um monte de coisa. Putz, a aliança em 1900 com rolha e os preconceitos. Já tive, nossa, processo seletivo que perguntava com quem que fica a sua filha. Nossa, e se ela ficar doente? E esse tipo de coisa me machuca mais do que o simples fato de eu ser um reforço positivo para algo em que eu acredito. Então, minha contribuição dentro disso, talvez não vá mudar o Brasil, o mundo, mas dentro do meu universo é onde eu consigo ser esse reforço positivo. Que você ocupe mais espaços, que sua voz possa alcançar mais pessoas, que vocês consigam expandir esse espaço que vocês criaram, que é muito interessante. Eu acho que muitas pessoas como a Olivia vão querer trabalhar se assim elas quiserem. Obrigado pela participação. Obrigada. Valeu. Conte-me sempre.